São 15 horas e 30 minutos, em Goiás, 34 graus. Por quê? Eu só tenho que voltar para casa. Tá bastante quente e abafado, mas melhor do que nos outros dias. De toda forma, eu refleti sobre algumas das mudanças pelas quais o mundo vem passando. Um caráter mais geopolítico. E a gente tende muito a enfocar os erros e debilidades de um dos lados, conferindo pouco mérito aos acertos do outro lado. Dito isso, nós falamos ontem, falamos muitas vezes, que os Estados Unidos muito provavelmente irão enfrentar o colapso quando o preço do petróleo chegar a 120 dólares. E desde ontem o preço do petróleo parece que subiu ainda mais e as condições são de que ele continue tendo alta. A tendência é que ele continue em alta. Não sabemos se ele vai chegar aos 120, mas sabemos que ele vai continuar subindo. E veja bem, a questão toda, se a gente for parar para pensar com calma, é a dependência dos Estados Unidos a combustíveis fósseis. Como todo mundo que compreende economia e pensa sobre isso, de início eu fiquei muito tentado a relacionar essa dependência suicida, inclusive, com as grandes corporações americanas de petróleo e usuários de combustíveis, a saber, a indústria automobilística. Certo fato é que muitas das grandes empresas globais de petróleo são dos Estados Unidos, certo? E aí veja bem, é claro que isso cria um problema, porque você pega grandes corporações de petróleo e encontra muitas delas que são americanas, mas os Estados Unidos não têm tanto petróleo assim, certo? Então acaba sendo corporações que dependem de recursos que não são delas. É claro que eventualmente você encontra algum traidor miserável, né? Como Michel Temer, que entrega os recursos petrolíferos para países terceiros. Mas nesse caso, mesmo nesse caso, os Estados Unidos sofreram com a concorrência de empresas chinesas e até norueguesas. É claro que eventualmente você encontra traidores miseráveis dispostos a entregar sua riqueza, mesmo depois de tê-la extraído. É o que o Paulo Guedes e o Jair Messias fizeram com a Petrobras, principalmente nos 2 últimos anos finais do governo, em que você sacrificou eles, né? Sacrificaram a população brasileira, os empresários brasileiros, os agricultores brasileiros, para que os dividendos que a Petrobras passasse para os Estados Unidos, né, para sócios da empresa, fossem maiores do que o próprio lucro. Teve um ano, no último ano do governo do Messias, parece que a Petrobras, vendendo ativos sem nenhuma justificativa, vendendo para conseguir dinheiro e mandar para o acionista, chegou a enviar 118% do lucro bruto na forma de dividendo. Isso foi roubo, cara, foi roubo. Foi roubo. Os militares que comandavam a Petrobras, o Paulo Guedes, eu nem vou falar o Bolsonaro, porque ele é um ser tão estúpido, sabe, de inteligência tão limítrofe, que eu duvido que ele tenha compreendido o que o Paulo Guedes e os militares que comandavam a Petrobras fizeram. Mas o fato é que eles entregaram, às custas do povo brasileiro, uma quantidade enorme de dinheiro para os americanos. Só que, evidentemente, quando
o Mijaí foi derrotado, essa mamata acabou. E assim como os Estados Unidos foram perdendo muitas mamatas ao longo do mundo, quando governos compromissados, se não com a população, pelo menos com o mínimo de decência, foram assumindo governos nacionais. A começar pelo Irã, né? A treta toda com o Irã não é por conta da religião, dos supostos direitos das mulheres. Se os Estados Unidos tivessem tanta preocupação assim com o direito das mulheres, não teriam matado centenas de milhares delas, milhões na verdade, no Iraque, no Afeganistão, na Síria, na Líbia. Então não é uma preocupação com mulheres. Nunca foi. É porque o Irã resolveu tomar para si os recursos que eram do país, do povo. Isso os Estados Unidos não puderam perdoar. Certo? A Arábia Saudita, embora tenha cooperado com os Estados Unidos até bem recentemente, também tomou para si os recursos do petróleo. Muitos países árabes. Então os Estados Unidos têm grandes corporações de petróleo, mas não tem mais grandes jazidas de petróleo. Mas a coisa piora. O outro setor da economia americana, que era muito forte, era o de usuários de petróleo. A saber, a indústria automobilística. Os Estados Unidos tinham 3, né, grandes: a GM, a Ford e a Chrysler. Não vou nem comentar o que aconteceu com a Chrysler, mas é nítido o que aconteceu com a GM e com a Ford. Né? A GM nem no Brasil, a Ford nem no Brasil está mais. Mas aí a questão não é essa. Essa é a visão que muita gente adota. Os Estados Unidos sempre defenderam o petróleo e tal, por conta de interesses ajusantes, né, em setores que utilizam petróleo, e especificamente a indústria automobilística, e a montante, em setores que extraem e refinam petróleo. E aí nós temos as companhias de petróleo, certo? Eles dominavam esse setor. Só que eu agora vejo a questão de um ponto de vista mais tecnológico. As indústrias americanas simplesmente não conseguiram acompanhar a tendência, nem a montante, geração de energia, nem a jusante, uso de energia. Você pode falar, mas a Tesla... Gente, a Tesla, ela tem um valor de mercado irreal, certo? Tem um valor de mercado irreal. Isso acontece porque ela está na bolsa dos Estados Unidos, que tem tão poucos cases de sucesso, tão poucas companhias que conseguem realmente competir de maneira global, que ela acaba se destacando. Mas por quanto tempo a Tesla, extremamente dependente da China, vai permanecer como a maior companhia automobilística do mundo? Por valor de mercado, certo? Por produção de automóveis, já tem 2 chinesas chegando junto. Perfeito? A BYD, por exemplo. Então, os Estados Unidos e a Europa também tendem a perder essa corrida tecnológica. Perder para a Índia, que consegue fazer carros muito mais baratos, e, sobretudo, perder para a China, que consegue fazer carros com muito mais tecnologia e dentro de outro paradigma tecnológico. Inclusive o Japão também consegue fazer isso. Os carros movidos a energia elétrica ou hidrogênio. Certo? O fato é que os Estados Unidos, em carros elétricos, na prática, como grande empresa, só conta com a Tesla. E a participação da Tesla no mercado tende a diminuir. Já está diminuindo e vai diminuir ano a ano, porque ela simplesmente não consegue competir com as chinesas. E a questão aí é simples, é tecnologia mesmo. Vejam só. O Elon é a prova que você não precisa ser um gênio para ser um bilionário. Basta ter boas conexões com o governo e herança. Porque deixa eu explicar por que a Tesla vai dar com os burros na água muito rápido.
A Tesla gasta e vem gastando muito dinheiro com pesquisas meio mijairianas, com umas bobagens, tipo grafeno. É bateria de grafeno. Cara, é uma tecnologia promissora, nossa, demais da conta. Só que com as empresas e a evolução, a seleção natural, não opera com o que será vantajoso no futuro. Opera com o que te permite sobreviver no presente. Então, as baterias de grafeno não são uma realidade. A construção delas é inviável economicamente, elas são muito caras. Essa é a verdade. Nossa, é um sistema ótimo, não duvido disso. Não estou duvidando, o que eu estou falando é o preço. Quem vai pagar? Quem vai pagar? Agora compare isso com os chineses e suas baterias de sódio e lítio-sódio. Você não consegue concorrer. Você vê que simplesmente não consegue, porque as baterias de sódio e as baterias de sódio e lítio são mais baratas. Inclusive do que as de lítio. Está lá a Tesla fabricando baterias caríssimas de lítio e pensando em projetos exorbitantes e muito mais caros de baterias de grafeno. Correto? A Tesla depende da importação de baterias de lítio. A fabricação dessas baterias é chinesa. Então, numa situação que nós discutimos ontem, que o dólar deixa de ser moeda de reserva, quem garante que a China vai continuar emprestando a sua mão de obra e as suas fábricas para atender aos interesses dos Estados Unidos? Não existe nenhuma garantia. Nenhuma garantia. Agora, a China não vai ter problema. Porque as empresas chinesas que fazem baterias de sódio, uma tecnologia muito mais promissora, muito mais barata, e baterias de lítio-sódio, ainda mais baratas e promissoras, são chinesas, com tecnologia chinesa, localizada na China, mão de obra chinesa, frutos da ciência chinesa. O que eu quero dizer com isso? O problema dos Estados Unidos não é necessariamente a dependência do petróleo, é o fato de estarem sendo superados tecnologicamente. Eles dependem do petróleo porque não conseguiram desenvolver de maneira competitiva outras formas de produção de energia. E aí entra a China. A China é de longe, mas muito de longe, o maior produtor de energia eólica do planeta. E o maior produtor de equipamento para geração de energia eólica e de tecnologias para geração de energia eólica e de novos parques de geração eólica, mas muito à frente de qualquer outro país, principalmente dos Estados Unidos. A China é de longe o maior produtor de energia solar desse planeta e, mais muito de longe, o maior produtor de painéis fotovoltaicos desse planeta. Os Estados Unidos não são concorrentes para a China. Certo? Então veja, nem vou falar de biomassa. O problema dos Estados Unidos, se a gente analisa as coisas com calma, com clareza, e é interessante fazer isso a 38 graus debaixo do sol, é que eles simplesmente não conseguiram desenvolver uma fauna empresarial competente dentro de um novo ecossistema tecnológico. Os Estados Unidos ficaram presos no paradigma do petróleo, como o Reino Unido ficou preso no paradigma do carvão e do motor a vapor. Os Estados Unidos ficaram presos, a própria Alemanha, no paradigma motor a combustão e petróleo. Não conseguiram, repito, competir nesse novo ecossistema em que, bom, a força motriz era dada por baterias, certo? Ou por sistemas ainda mais avançados, que não só os chineses, como também os japoneses, vêm conseguindo construir a partir de baterias de hidrogênio.
Tá todo mundo falando do hidrogênio verde e tem também o hidrogênio branco, mas a questão aqui é que principalmente o hidrogênio branco, tem muita coisa sendo descoberta e a ser descoberta sobre hidrogênio branco. Ele se mostrando viável, as tecnologias baseadas em petróleo vão para o saco. Assim como as caldeiras a vapor foram para o saco a partir do momento em que os motores ganharam uma proeminência crítica. Porque vamos ser honestos, não sei se vocês sabem, mais de 100 anos atrás havia mais carros elétricos do que movidos a combustível. A verdade é essa. O primeiro motor, criado por Rudolf Diesel, era movido a biodiesel. Os Estados Unidos pressionaram para abandonar a eletricidade em ferrovias e veículos automotores, porque entendiam que podiam ganhar muito mais dinheiro com a indústria do petróleo. Então, já existiam motores elétricos no século XIX, 130 anos atrás, já existiam motores elétricos. A gente falando de tecnologias, não sei o que, surgiu agora não surgiu agora não. Os primeiros carros elétricos já circulavam em número maior do que os carros movidos a motor nos Estados Unidos de 1920. Foi a Ford e a GM que, mancomunadas, claro, com a indústria do petróleo, mudaram completamente o paradigma. De carros movidos a vapor, chegou a haver carro movido a vapor capaz de fazer 300 km por hora. Chegou a ser um sistema muito eficiente, incrivelmente falando, chegou a ser um sistema muito eficiente. E na mesma época que os carros elétricos chegaram a ser em maior número do que os carros de motor. O que fez abandonar os carros movidos a vapor e os carros elétricos? A indústria americana. A indústria americana. Ela impôs, principalmente após a Primeira Guerra Mundial, porque os vencedores podem fazer isso. Esse é o perigo para os Estados Unidos de perder essa guerra. Porque os vencedores, eles não só vencem, conquistam novos territórios, fazem novas fronteiras, não. É muito mais complexo do que isso. Os vencedores escolhem novos paradigmas. Perfeito? O novo paradigma desse mundo não vai ser baseado no petróleo. Mas não vai ser mesmo. E não vai ser baseado em motores de carro a lítio, como parece ter acreditado a Tesla. O mundo, camaradas, vai passar por mudanças enormes de natureza tectônica. E os Estados Unidos da América simplesmente não estão preparados para essa mudança. Eu volto mais tarde com outro vídeo sobre o tema. Agora eu tenho que resolver umas coisas meio urgentes. Muito obrigado.